Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 63 e hoje nós vamos falar sobre adoção. Qual a visão espírita sobre a adoção? O que podemos aprender com a adoção? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da rádio, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Converse com a gente, mande sua sugestão de tema. Sempre muito bom interagir com você. Tá ouvindo aí o podcast a partir do Spotify, do Deezer, Google Podcasts? Aperte aí para seguir, ative o sininho e aí você vai conseguir acompanhar todos os nossos episódios, não vai perder mais nenhum podcast. Vamos então começar com o episódio de hoje. É um tema que já vem sendo pedido há muito tempo também, né? Adoção. Mas a gente abriu uma caixinha de perguntas nessa semana e aí teve um pedido da Adriana, @AdrianaDRGS, lá no nosso Instagram. A Adriana pediu para que a gente falasse sobre esse tema, sobre adoção. Então, assim como a Adriana, muitos outros já pediram, a gente trouxe aqui para falar hoje sobre adoção, a relação com o espiritismo, como isso pode ser importante para as nossas vidas. Bora lá estudar, bora lá começar. Então, numa primeira pergunta que pode aí já dar abertura para o episódio. O que é adoção para o espiritismo? Em todas as fontes de pesquisa, estudiosos, a gente sempre escuta a gente sempre pode ler também que a adoção é um ato de amor e também uma bênção divina, né? Um ato de amor para nós humanos aqui encarnados que podemos praticar esse belíssimo ato de amor e também uma bênção divina porque é um presente. É um presente que Deus, é um presente que a espiritualidade nos fornece, nos dá uma condição para que a gente siga a praticar esse amor, esse belíssimo ato de amor. Então, meios ou situações que a espiritualidade se utiliza para seguir o nosso planejamento reencarnatório com sucesso. Então, a adoção é mais um desses meios que a gente consegue ter, então são quase artifícios que ela pode se utilizar com a bênção, com a graça, com a proposta de que a gente prossiga na tarefa do amor. Então, um belíssimo trabalho quem pratica a adoção. Então não tenha dúvida se estaria um pouco errado de praticar algo como um ato de amor tão bonito quanto esse. Eu queria trazer aqui então, um pouquinho antes, os dados da adoção no Brasil e aí a gente consegue entender um pouquinho de alguns outros valores que estão por trás da adoção, né? Segundo a Agência Brasil, existem hoje aqui no nosso país 34.600 crianças e adolescentes em casas de acolhimento e instituições públicas. Então quase 35 mil crianças e adolescentes esperando serem adotadas. E desse total, 4,9 mil estão disponíveis mesmo, que estão habilitadas para serem adotadas de fato. 2,4 mil estão em processo de adoção. Mas a fila, para quem aguarda uma criança no Brasil, é composta por 46,2 mil pessoas, de pretendentes, de famílias que querem adotar. Então, se a gente bater aí na régua, são 34 mil crianças para serem adotadas e 46 mil que querem adotar. Então, essa conta não deveria estar batendo, né? Como o número de pretendentes é muito maior do que o de crianças disponíveis para adoção, seria de se esperar que todas essas crianças então tivessem mesmo um lar. Mas a realidade é outra. E por que essa realidade é outra? Porque existe um perfil que é buscado pelos pretendentes, pelas famílias que querem adotar. Isso que é uma parte chata disso tudo, né? Tem uma outra pesquisa que é do Observatório do Terceiro Setor e que traça exatamente qual que seria esse perfil. Então, são crianças brancas, crianças com menos de 4 anos de idade, que não tenham irmãos e que não sofram nenhuma doença. Então, é um perfil muito característico das pessoas que querem adotar. Por isso que essa conta não bate. Tem muito mais pessoas que querem adotar do que crianças. E essas crianças não têm lar. Por que isso ocorre? É por conta disso.
as pessoas que às vezes querem adotar têm um perfil bem traçado. E eu trouxe esses dados até para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir se a gente não está sendo às vezes um pouco egoísta, se às vezes a gente não está sendo aí vaidoso com algumas coisas, né? Ou até, vamos falar o português bem claro, se a gente não está sendo preconceituoso. Acho que é um grande mérito qualquer, é um mérito inicial daquele que se propõe a praticar a adoção. Isso já é muito belo. Mas será que a gente precisa mesmo ficar tão apegado a essa questão? Se a criança tem menos de 4 anos de idade, se ela não tem nenhuma doença ou tem que ser branca, será que não tem um racismo por trás de tudo isso, né? É bom trazer esses dados para a gente refletir um pouquinho. Falo tudo isso porque ser filho não é sangue, né? Ser filho não é ter o mesmo sangue que o outro. Ser filho é afeto, é cuidado, é amor. Para a espiritualidade, ou para qualquer outro sentido, não há essa diferença. Então, a adoção é a oportunidade da gente poder também trabalhar essa nossa vaidade. Por que tem que ser sangue do meu sangue? Não precisa disso. Eu quero que meu filho seja exatamente a minha cara. Tem pessoas até que pensam em adotar e querem encontrar alguém com um perfil exatamente igual ao da família. Será que tem que ser mesmo com a sua cara? Será que o ato de amor que está por trás disso tudo não é mais importante do que qualquer aparência física material? Um corpo que daqui a alguns anos, o seu, quanto dele ou dela, vai se perder? Será que a gente não está sendo muito egoísta nisso tudo? O que vale são as conexões, são as nossas responsabilidades. Então, me fez até lembrar o livro Pequeno Príncipe, né? Aquela frase emblemática, quase todo mundo conhece: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? A responsabilidade está naquilo que você cativa, não sob o ponto de vista da consanguinidade. Então pense em alguma criança que você, numa casa de adoção, você encontra e que mexe com o seu coração, você sente ali a energia, você acaba despertando também ali um pouco de responsabilidade, porque você cativou essa criança, ela cativou você. Um pouquinho desse pensamento com o Pequeno Príncipe. O André Marouço, que é um estudioso da doutrina espírita, no programa Visão Espírita, ele fala algo que também é muito comum desse preconceito que envolve a adoção do modo geral. Ele diz assim: eu fiquei sabendo de uma família que adotou um menino, deu tudo de melhor para ele e ele virou um grande bandido. Né? Então, é aquela ideia, né? É muito perigoso adotar uma criança, viu? Porque ela pode aí vir alguém que você não conhece, você não colocou todos os seus valores ali para ela. Mas isso é um preconceito. Preconceito porque quantos outros filhos, né, que têm ali o mesmo sangue, também se tornam bandidos? Se for colocar às vezes numa comparação, talvez esse número aí seja bem maior daqueles que são sangue do mesmo sangue. Então, é mais uma desculpa, mais um preconceito da nossa sociedade que a gente tem que eliminar. Daí vem uma outra pergunta, sobre o aspecto espiritual. Como que a gente pode pensar nessa relação da reencarnação com a adoção? Como isso se dá, né? Aquele filho, ele não deveria nascer naquela família? E aí ele vai aparecer lá por conta da adoção? Então não estaria errado? A adoção não estaria sendo uma reparação, um erro? Não necessariamente, né? Até porque tem famílias que os pais não conseguem ter filhos, né? Às vezes passam da idade fértil. E aí, um ponto importante, acho que é quase essencial desse episódio para a gente falar sobre isso. 2 frases importantíssimas que a gente tem que guardar, se a gente for pensar sobre adoção, sobre espiritualidade. Primeiro, a espiritualidade, ela não falha. E segundo, a espiritualidade não afasta quem se ama. Ou seja, quem tiver que estar próximo, vai estar. Se a espiritualidade nos aproxima daqueles que não nos damos tão bem, para aprendermos com eles, então as pessoas que a gente tem desavenças, pessoas que a gente traz aí de vidas passadas, alguns problemas, a espiritualidade faz o favor de aproximar vocês dois para que vocês resolvam. Imagina o que ela é capaz de fazer para 2 pessoas que se amam. Será que não vão se aproximar também? A gente tem uma falsa compreensão de perfeição familiar, né? De que os filhos têm que ter o mesmo sangue. Isso não existe. Exemplo, quantos de nós, e eu sei aqui que nos nossos ouvintes tem muitos,
que amam seus doguinhos, seus gatos, seus pets no modo geral, chamam inclusive de filhos, que quando a gente pergunta, por exemplo, me fala, quem é a sua família? E sempre vai acabar incluindo o cachorro, vai incluir o gato, o periquito. E é exatamente isso. Família não é sangue do meu sangue, mas coração do meu coração. Quem que você coloca por pertencer à sua família, né? Por que ficar tão apegado ao sangue, que é puramente matéria? Outro ponto que eu gostaria muito de trazer é a questão da responsabilidade na adoção, né? Tem um artigo do Carlos Abranches, que ele escreve para a Federação Espírita Brasileira. Ele cita um estudo e dedicação da psicóloga Joanna William. Ela se dedica há mais de 40 anos a investigar aí os meandros do psiquismo pré- e perinatal, né? Então está ali relacionado ao nascimento. A Joana diz muito sobre a questão do sentimento da mãe de rejeição que passa para o filho durante os 9 meses. Então, aquela gravidez desnecessária, né? Que a mãe fica... Desnecessária, não desejada pela mãe, que ela não planejou. E aquele sentimento dela querer passar de repulsa com a criança acaba sendo transferida para o bebê. Então esse sentimento que a mãe carrega, esse sentimento que a mãe traz, essa energia, essas palavras que às vezes ela coloca de rejeição, isso passa de algum modo para a criança. Como? Como que isso vai chegar? Como isso vai ser manifestado por essa criança? O corpo dela vai falar de algum modo, né? A energia vai ser transferida. Já que os sentimentos dessa criança ainda não estão desenvolvidos, né? Não deu nem tempo de amadurecer, é muito provável, segundo essa Joanna William, né, no estudo que ela traz, de que esse sentimento, essas palavras, essa energia, essa rejeição vai se manifestar no corpo dessa criança. Então, tudo é uma questão de energia, a importância que a gente sempre fala do pensamento, daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente fala. A gente tem até o episódio 5 que a gente fala muito sobre isso. Então, a importância. Não vamos pensar que essas palavras, esse sentimento, especialmente na gravidez, que ali você está, a mãe, diretamente conectada com a criança, né? Tem um papel que pode ser fundamental para uma vida mais tranquila, mais fácil de ser lidada, de ser guiada por essa criança. Então a psicóloga ainda nesse estudo, ela assevera a importância de que a adoção seja feita de forma a preservar a integridade da criatura em foco. Por isso que ela destaca a importância de que os pais adotivos falem a verdade ao filho adotado sempre que possível, né? Desde os primeiros momentos da convivência. E aqui já acaba respondendo uma pergunta que é muito comum. Se os pais devem ou não comentar, falar para a criança, olha, sobre a questão da condição dela de adoção, de ser uma criança adotada, de ela ter passado por uma rejeição, mas que agora sim, a família que ela está é a família que acolheu, que cuida dela e ama muito. Então, ela reforça a importância disso. Por quê? E a gente vai explicar mais adiante. Então, a condição ideal de uma adoção bem-sucedida, de acordo com a Joana, ocorre quando se preserva o sentimento de acolhida, sem que os pais se esqueçam que o pequeno ser que passa os seus cuidados foi, em primeiro lugar, rejeitado. Então, ela reforça a importância de você informar para a criança. E aqui sim a gente vai explicar um pouco mais sobre essa questão de como falar para a criança, né? E a importância disso. Tem um artigo do Letra Espírita, é um blog importante aí, também tem um canal no Instagram sobre a doutrina espírita, e tem o portal do Centro Espírita Chico Xavier, que traz esse texto e reforça a importância de revelar a adoção ainda na infância, pois, quando revelada na vida adulta, pode-se destruir as alegrias vividas. Então o ser ele pode pensar ter sido tudo uma farsa, tira aquela condição de um filho querido, de que tudo aquilo que ele viveu enquanto criança foi uma grande mentira, de que nada daquilo teria valor. Então, tá aí a condição. Por que não falar na vida adulta? Ele pode sentir um vazio enorme depois. Então é mais fácil explicar antes que esse ser está em formação e focar no aspecto da acolhida, no amor de que essa família tem por ele. Ponto importante, ponto de alerta. Não se deve pensar que a adoção é uma caridade dos pais com os filhos. Primeiro, porque isso acaba colocando os pais numa condição de distância, né? Não pode ser assim. E segundo,
os filhos são capazes de ensinar muito mais do que os próprios pais, que naturalmente têm a tarefa de amar, educar e perdoar. Então, não vamos pensar que é um ato de caridade. De qualquer forma, é sim um amor, né? Você está praticando o amor com essa criança. Mas a caridade, ela pode soar estranha ali, né? Parece que o pai está num pedestal, ele que fez o bem para essa criança. Se não fosse ele, olha só que maravilha. Não, a gente não pode pensar assim e, claro, pela outra condição. Os filhos ensinam grandes coisas para os pais, os filhos também transferem muito amor para os pais. O movimento espírita, ele tem um grande nome na adoção, né? É o médium Divaldo Franco, com a Mansão do Caminho. Tem até um episódio que a gente já falou sobre isso. E o Divaldo, ele já adotava crianças quando o processo de adoção não era regulamentado. Eu vou aqui trazer um trechinho do programa Transição, em que o Divaldo ele fala sobre o aspecto da adoção e ele conta uma curiosa história de adoção na Mansão do Caminho. Escuta aí. Divaldo, essa experiência que já vem aí de longa data traz bem de perto esse tema, adoção. E entre todas as experiências, você falou que crianças que vieram da lata de lixo, é isso, Divaldo? Sem dúvida, foram jogadas. E algumas delas eram uma lata de lixo que tinha uma tampa na porta. Nós ouvimos o choro, o porteiro, e quando abriu estava uma criança dentro, devorada pelas formigas, na parte do sexo, no cordão da placenta e nas pálpebras. Uma delas ficou com marcas e chorava, afrodescendente. Ele me chamou quando eu vi aquela criança. Eu experimentei algo e tão estranho. Corri ao tabelião com a criança nas mãos e disse, venho registrar o filho. Ele olhou, a criança era afrodescendente. Ele disse, mas seu filho? Eu digo assim, senhor, seu nome, Divaldo Pereira Franco. O nome da criança, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome da mãe, eu entusiasmado disse, não tem. Ele sorriu e disse, mas deve ter. Eu digo, esse senhor. E quem é a mãe? Eu digo, não sei. Ele disse, mas como não sabe? A mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Então, neste conflito, eu vi entrar um espírito. E acercando-se, me disse, ponha meu nome. Alta de Souza, a poetisa potiguar, que havia morrido em Natal, tuberculosa, no ano de 1901. Então eu coloquei o nome de Alta de Souza. Ele sorriu muito e disse, curioso, este nome me é familiar. Eu digo, a mim também. E assim o segundo, o terceiro, o quarto, que os dois outros não foram deixados na porta do lixo, mas deixados num banco de jardim. E o Senhor, o meritíssimo juiz, me encaminhou. Então o amor não é menor do que do filho biológico. Creio que é até maior. Porque o filho biológico nós temos porque temos. E o adotado nós temos porque queremos. Nós vamos buscá-lo. Tá aí o Divaldo sendo exemplo em mais um dos pontos da vida, né? Desse amor, essa acolhida que ele fez para essa criança e tantas outras da Mansão do Caminho. Algo pra gente também pensar, refletir, ver o que a gente pode ser melhor ou fazer melhor na nossa vida também. E assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenha mexido aí no coraçãozinho. Se você está pensando em adotar uma criança, pense com carinho, você vai ser um excelente pai, uma excelente mãe. O que importa são os laços do amor, os laços do afeto. Pouco importa a matéria, o sangue. A gente tem essa condição, esse conhecimento, né? Da matéria, que ela é tão fugaz, que ela se perde em tão pouco tempo, o corpo é empréstimo. Então pense aí com carinho. Se você fizer esse lindo ato de amor, parabéns. Se você já fez, parabéns também. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples, eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.